Paz e misericórdia para você que está vendo esse vídeo. Como eu falei, se você não viu o vídeo da introdução, nós estamos gravando uma série sobre os 7 sacramentos. Já teve um vídeo sobre a introdução. Se você não viu, pausa esse vídeo, volta lá no nosso canal, dá uma olhadinha aí. O último vídeo, se eu não me engano, é sobre a introdução para poder explicar, para você entender um pouco melhor sobre os sacramentos. E esse vídeo nós vamos falar sobre o batismo, que é o primeiro sacramento, o primeiro, né, que inicia a nossa vida cristã, que inicia todo o nosso processo de luta e de avanço para poder encontrar com Cristo. O batismo, ele inicia tudo, né? Ele é o primeiro, e justamente por isso que a igreja mesmo orienta para que todos os pais, né, batizem os seus filhos logo quando bebê. Por quê? Quando nós nascemos criatura de Deus. Isso é um tema polêmico, complexo, mas a igreja ensina. Todo ser humano nasce criatura de Deus. É Deus que fez, Deus sonhou, Deus pensou. Certo? Certo, é criatura. Só que, com o batismo, nós deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Ah, nem todo mundo é filho de Deus, Horácio? Não, nem todo mundo. Por quê? Porque é o batismo que nos dá essa graça. E vai dizer o catecismo aqui, como eu falei para vocês, né? É onde a gente tem essa... essa explicação de forma bem explícita, que o batismo, além de nos tornar essa criatura, ele nos dá 7 graças. Eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês, o parágrafo 1265, são 7 graças que o batismo nos dá. Por que nós não nascemos criatura? Por que nós nascemos criatura e não nascemos filhos de Deus? Por causa de uma coisa chamada pecado original. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e por causa da consequência desse pecado, todo mundo nasce com esse pecado original, com essa tendência, né? Algo que de alguma forma nos desvirtua, que faz com que a gente perca o alvo, né? E por isso que a gente chama de pecado original. O batismo, ele vem nos limpar dessa tendência, vai permanecer em nós, mas a gente vai nos tornar filhos de Deus. E aí, olha o que o catecismo fala aqui, ó, parágrafo 1265. O batismo não somente purifica todos os pecados, mas também faz o neófito. Quem que é neófito? É a pessoa que está iniciando a fé, né? O batizado. O neófito, uma criatura, purifica os pecados, torna ele uma criatura nova, filho adotivo de Deus, que se tornou participante da graça divina, membro de Cristo, corredeiro com ele e templo do Espírito Santo. Todas essas 7 graças a gente recebe no dia do nosso batismo. O dia que você foi batizado, que eu fui batizado, além de purificar os pecados. Poxa, mas criança não peca, não tem pecado. Não, não tem consciente. Mas o pecado original está em nós, todo mundo nasce com pecado, por isso que precisa de batizar. E a própria igreja vai pedir para poder batizar nas primeiras semanas, isso está no Código de Direito Canônico, que os pais batizem os filhos nas primeiras semanas. Por quê? Não é só limpar dos pecados, purificar os pecados. Olha aqui para você ver. Faz ele uma criatura nova, e não apenas criatura nova, filho adotivo de Deus, participando da graça divina, membro de Cristo. Você vai deixar a criança com 7, 10 anos, você vai esperar todos esses anos para ela já adquirir, para ela já beber de todas essas graças? Você quer que o seu filho, você quer que, né, uma criança espere lá, sei lá, seus 5, 7, 10, 12, 15 anos? Ah, vamos esperar ele ter noção, vamos esperar ele ter capacidade de entender para ele poder se tornar co-herdeiro com Cristo e templo do Espírito Santo. Por isso que a igreja pede para que nós batizemos nas primeiras semanas. Porque mesmo que a criança não tenha consciência, não tenha noção do que ela está assumindo, pela fé dos pais, né, ela já vai ali assumir o compromisso de ser cristão, mas não um compromisso de fato, mas essas graças. O bebezinho recém-nascido já recebe as graças de Deus, que o recém-nascido que não é batizado não recebe. Não é co-herdeiro, não é filho adotivo de Deus, enquanto não é batizado, certo? Então, todas essas graças nós recebemos no dia do nosso batismo. Como eu disse no vídeo de introdução, o batismo, junto com os outros sacramentos, independe da nossa fé. Assim, os pais precisam professar a fé católica? Precisam. Mas eles não precisam crer que aquilo ali... Não. Independente da fé dos pais, o batismo torna a criança, o batizado, filho de Deus. Torna, independente se a gente crê ou não. Por quê? Porque é uma graça que não necessita da nossa fé.
E além dessas 7 graças aqui, que já é muita coisa, olha o que fala aqui também. O próximo capítulo, próximo parágrafo, 1266. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação. Torna com que aquela criatura, que agora é filho de Deus, justificado diante de tudo aquilo que ela trouxe como herança do pecado original. Só que essa justificação, essa graça santificante, o que fornece de fato? 3 coisas maravilhosas. Torna-o capaz, primeira coisa, torna-o capaz de crer em Deus, esperar nele e amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sobre a moção do Espírito Santo e por os seus dons. E também permite-lhe crescer no bem pelas virtudes cardeais. Se você não assistiu, depois que acabar esse vídeo, você vai procurar aqui no canal. Já tem 2 vídeos falando sobre as virtudes teologais e as virtudes morais. Virtudes cardeais são 4, virtudes teologais tem 7. Já tem vídeo explicando. Então não precisa de vocês parar aqui para poder aprender, porque já tem vídeo lá. Mas quando que a gente começa a, de fato, conseguir vivenciar e receber a graça de viver as virtudes? É no batismo. O batismo é o início de tudo, é o começo de tudo. Por isso que a gente costuma até fazer festa, não que seja obrigatório, mas é uma festa por quê? Porque a igreja está celebrando ali, né, o início da vida e a entrada de novos membros, de um novo membro, de uma pessoa ali como membro da igreja, como filho adotivo de Deus. E um bônus aqui, né, uma curiosidade que eu queria deixar para vocês, é a questão da nomenclatura. É muito engraçado, né? É bacana. Mas o que acontece? Sempre que a gente vai participar da celebração do batismo, né? A gente fala, que dia que eu batizado? Que dia que fulano foi batizado? Tarará, batizado. Batizado é a pessoa. Você foi batizado. Eu fui batizado. O meu filho, ele vai ser batizado. Batizado é a pessoa. O que vai ser, que dia vai ser, não é o batizado. Né? Quantos batizados tem hoje? Depende do tanto de gente que foi batizado. O que está sendo celebrado é o batismo. Tem uma vez agora que a gente foi participar de uma celebração do batismo, o padre na homilia, né, do sacramento disse, pessoal, nós não estamos celebrando batizado. Batizado é todo mundo aqui que foi batizado. Aqui é a celebração do batismo. Então, não tem tanta diferença, não vai mudar quase nada na sua vida, mas é bacana você saber. Batizado é a pessoa, a celebração é o batismo, é a celebração do batismo do sacramento. É o sacramento inicial, onde inicia a vida na igreja, membro de Cristo, nova criatura, e não só nova criatura, mas filho adotivo de Deus. Essa aqui talvez é a maior graça que o batismo nos dá. Deus abençoe. Próximo vídeo aí falando sobre os outros sacramentos. Não perca. Fique com Deus.